As principais campanhas de Oswaldo Cruz. Oswaldo Gonçalves Cruz foi um médico, cientista, sanitarista, epidemiologista e bacteriologista. Cruz mudou-se para Paris com a família, com o objetivo de estudar microbiologia e soroterapia no Instituto Pasteur. Cruz retorna ao Brasil em 1899 e meses depois é convidado a participar de uma comissão médica da Diretoria-Geral de Saúde Pública, que iria viajar até o Porto de Santos, em São Paulo. O Oswaldo Cruz foi verificar por que estava ocorrendo uma grande mortandade de ratos e também porque as pessoas que estavam ali ao redor do porto e que vinham dos navios estavam doentes, né? E suspeitava-se que essa epidemia estava sendo causada pela peste bubônica, que estava dominando ali a Ásia e a Europa naquele período e tinha acabado de chegar no Brasil, dizem que por conta de um navio português. E aí o Adolfo Lutz e o Vital Brasil, que eram médicos, afirmaram que de fato era causada, que essa epidemia era causada pela peste bubônica. E aí o Oswaldo Cruz ficou supervisionando, tentando manter aquela região limpa, mantendo todos os cuidados para que acabasse com a epidemia de peste bubônica ali no Porto de Santos e também que essa epidemia não se alastrasse por outros portos, já que muitas pessoas vinham de fora e traziam essa doença para dentro do país. E o Adolfo Lutz, assim como outros médicos cariocas, foram chamados para participar dessa comissão porque algumas pessoas, jornalistas e pessoas que trabalhavam ali no Porto de Santos e trabalhavam em São Paulo, eu acho que elas duvidaram que aquilo que estava ocorrendo ali era realmente causado pela peste bubônica, tentaram desmentir. Eu já falei isso lá no vídeo do Vital Brasil, mas eu vou falar novamente. Tanto Oswaldo Cruz quanto o Vital Brasil contraíram acidentalmente a peste bubônica enquanto combatiam e pesquisavam sobre a doença lá em São Paulo. Como era difícil importar o soro antipestoso, as autoridades sanitárias do governo decidiram criar 2 institutos soroterápicos para sua produção. Em São Paulo foi criado um laboratório vinculado ao Instituto Bacteriológico, que depois se tornou o Instituto Butantan. No Rio de Janeiro surgiu o Instituto Soroterápico Federal, conhecido também como Instituto de Manguinhos, que depois veio a se chamar o Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz aceitou se tornar diretor técnico do novo instituto, que foi inaugurado no dia 25 de maio de 1990. Oswaldo Cruz, junto com sua equipe, começaram a produção do soro antipestoso. Eles conseguiram padronizar a dose de bacilos para a imunização de cavalos, já que essa vacina era feita a partir do sangue dos cavalos. E eles conseguiram também diminuir o tempo de produção dessa vacina e o diagnóstico. E 5 meses depois, eles começaram a enviar as primeiras doses do soro para a Diretoria de Saúde. Em 1902, Oswaldo Cruz assume a liderança do Instituto Soroterápico Federal. Em 1903, ele se torna líder da Diretoria-Geral de Saúde Pública, com o intuito de fazer o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, exigida pelos higienistas que queriam que a cidade ficasse limpa, porque há algum tempo anteriormente tinham tido 2 surtos de febre amarela que mataram, no total, os 2 surtos, mais de 6.000 pessoas. Os higienistas começaram a tomar ações para mudar as condições de vida na cidade grande. Eles acreditavam que alguns fatores poderiam influenciar nessas mudanças. Eles acreditavam que os pântanos liberavam miasmas, que eram aqueles gases que causavam as grandes doenças epidêmicas. Eles acreditavam que os morros, como eles bloqueavam os ventos e tornava mais difícil liberar aqueles ares nocivos que ficavam ali. Eles também achavam que as ruas da cidade do Rio de Janeiro eram muito apertadinhas
Então tinha pouca luz do sol que batia ali naquelas ruas e que tinha pouca ventilação. Também tinham problemas de lixo na cidade, na praia. E o ponto assim, que eles tinham mais preocupação eram aquelas as regiões de casas que eram comunitárias, que poderiam ser um grande foco no que eles acreditavam em doenças, porque tinha muita umidade. Eles acreditavam que essas regiões tinham pouca higiene, que as pessoas que moravam ali não tinham tanta instrução. Então eles começaram a tomar algumas ações. O presidente na época, Rodrigues Alves, convidou o engenheiro urbanista Francisco Pereira Passos para realizar o projeto de remodelação da cidade do Rio, padrões europeus, principalmente o francês. Foi criado um plano de melhoramento pelo novo prefeito, que incluía a reforma do Porto do Rio, a demolição de habitações coletivas e prédios coloniais, a abertura de prédios públicos e privados como o Teatro Municipal e de novas e amplas avenidas. Essa reforma ficou conhecida como Bota Abaixo. Dizem que as pessoas que foram desalojadas à força não tinham para onde ir, porque não pensaram em moradias, construir moradias para essas pessoas. E algumas pessoas acabaram migrando para os morros da cidade. Então esse foi um dos pontos negativos dessa modernização. O Porto do Rio ficou conhecido como o túmulo dos estrangeiros. Isso porque, como a cidade estava tendo muitas epidemias e não tinha saneamento, a cidade estava suja, quando os estrangeiros iam para cá, eles acabavam adoecendo ou passando por longas quarentenas nos navios. E por causa disso, o Rio de Janeiro até perdeu o título de exportador de café para o Porto de Santos. Que coisa, hein? E para completar essas ações, foram separados grupos da área de medicina para visitar as casas, limpar os reservatórios de água, os porões, verificar se alguns prédios estavam insalubres e outras ações. Cruz também propôs a reforma dos serviços de saúde, que foi duramente combatida pela oposição. E em 1903, Cruz inicia a campanha contra a febre amarela, doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Uma das suas ações foi manter as pessoas que estavam doentes isoladas, e ele utilizou o método dos médicos cubanos que acreditavam que a doença era transmitida pelo mosquito. Então ele apenas começou a tomar ações contra o mosquito. Só que ele foi ridicularizado pelas pessoas porque muitas delas não acreditavam que a doença pudesse ser transmitida pelo mosquito. E durante essa campanha os médicos ficaram encarregados de notificar as pessoas que estavam doentes, aplicar vacinas ou soros, e até multar pessoas que tinham suas casas insalubres ou até demoli-las. E as brigadas mata-mosquitos saíam diariamente pelas ruas, lavando-as, limpando as caixas d'água, limpando também as telhas e os telhados, também desinfetando valas e tirando as larvinhas dos mosquitos transmissores da doença de determinadas áreas. E as casas das pessoas que ficavam nas regiões que tinham alto índice dessa doença começaram a receber uma tela de pano de algodão, e dentro da casa dessas pessoas eles queimavam enxofre e piretro. Depois eu boto aqui para vocês o que é isso. E no ano seguinte ocorre a campanha contra a peste bubônica. E o principal meio para combater essa doença era através da vacinação. Além disso, a prefeitura pedia para que os donos de imóveis impermeabilizassem os porões e fizessem limpezas, nos sótãos, entre outras coisas. Para lidar com os ratos, cujas pulgas transmitiam a doença,
Cruz formou uma equipe que percorria pela cidade atrás dos camundongos, espalhando raticidas e removendo o lixo. Também foi criado um novo cargo público, que eram os compradores de ratos, que eram pessoas que compravam ratos de pessoas nas ruas, e reza a lenda que algumas dessas pessoas compravam os ratinhos num valor mais baixo para revendê-los para a saúde pública e receber um valor maior. Apesar de todas as adversidades, essas campanhas se mostraram positivas, graças à queda nos índices dessas doenças. Infelizmente, a campanha de varíola, que ocorreu em 1904, não teve o mesmo resultado, graças à forte revolta popular que ocorreu. A forma que foi encontrada para combater a varíola foi através da vacinação. E aí, o Rio de Janeiro no inverno era o momento que eles tinham um pico de pessoas doentes. E eles implantaram duas leis, uma para crianças e outra para adultos no século XVIII, que era obrigatório tomar a vacina. Porém, essas leis nunca foram implantadas porque eles só começaram a produzir a vacina em grande escala ali um pouco em cima de quando a lei foi feita, e porque muitas pessoas estavam receiosas de serem inoculadas por um vírus que causava aquela doença. E naquela época era muito chocante, né? Mais do que hoje, eu acho. E em 1904, muitas pessoas começaram a ser internadas nos hospitais com varíola. E aí o Cruz decidiu apresentar um projeto de lei no Congresso que queria reintegrar a obrigatoriedade da vacinação. E uma das formas que ele colocou no projeto dele para que isso fosse certo, né, era que as pessoas não poderiam se casar, viajar, estudar, trabalhar, eu acho que tinham outras coisas também, se não apresentassem um documento comprovando a vacinação. E elas tinham que também se revacinar. E aí as pessoas ficaram, que eu tenho que tomar vacina? Lembrando que essa obrigatoriedade era para todo o Brasil, mas assim, a grande repercussão, né, a revolta mesmo da vacina, ela ocorreu no Rio de Janeiro. Essa lei foi aprovada em 31 de outubro de 1904 e foi apelidada de Código de Torturas, gerando um movimento popular conhecido como a Revolta da Vacina, que se iniciou em 11 de novembro. Alguns dias depois, a crise foi agravada por causa de uma revolta para derrubar o presidente Rodrigues Alves. A revolta só foi flagrada em 15 de novembro. O governo então acabou revogando a obrigatoriedade da vacina. Mesmo a vacina não sendo mais obrigatória, como muitas pessoas tomaram a vacina, a doença praticamente foi erradicada. E alguns anos depois teve um surto novamente da doença, porém as pessoas foram se vacinar por conta própria e acabou diminuindo novamente os índices de pessoas infectadas. Cruz também buscou combater a tuberculose e em 1907 apresentou um plano para enfrentar a doença, identificando os focos de tuberculose. O presidente da República na época, Afonso Pena, concordou com o plano e chegou a pedir ao Congresso Nacional recursos financeiros. Porém, desistiu da ideia, alegando que a tuberculose não era um caso de calamidade pública. E a campanha criada por Oswaldo Cruz acabou não sendo efetivada. Por conta de suas ações, Cruz foi criticado duramente pela imprensa. Foram feitas várias caricaturas e charges sobre ele, em tom satírico. Felizmente, Cruz não desistiu de seus objetivos.
Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Esse vídeo, eu tentei resumi-lo, né? Tentei resumir um pouquinho do trabalho do Oswaldo Cruz. Me desculpem se vocês sentiram falta de alguma coisa que eu não falei dele aqui, ok? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau!